Independência do Brasil. Yes. Terça-feira, a gente comemora a Independência do Brasil. do Brasil. Uma data muito importante para nós, tá? E como a gente nós não teremos aula amanhã, né? Eu escolhi falar sobre esse assunto, compartilhar com vocês sobre essa data tão importante nessa aula, tá? Nessa aula de artes. Até porque eu tenho uma atividade para propor para vocês que será nota em artes, tá? A gente tem estudado sobre algumas questões culturais nos nossos conteúdos de história, né? Aspectos culturais da Inglaterra, da Espanha, da França. E hoje eu quero comentar um pouquinho do aspecto cultural que a gente vive no Brasil, né? A cultura que a gente carrega, os moldes de vida que a gente segue, a questão da nossa nacionalidade, o porquê da nossa bandeira, porque a nossa bandeira do Brasil é um símbolo, né, brasileiro, é um símbolo da nossa cultura. Então, eu quero falar com vocês, relacionando, levando para esse lado aí da cultura brasileira, tá? Dia 7 de setembro é um feriado nacional. É um feriado em que o Brasil para, tá? O Brasil para em comemoração a uma data muito importante, que foi o dia do Grito da Independência, que aconteceu em 1822, tá? Dada por Dom Pedro. Então, é uma data comemorativa, é uma data que acontece desfiles em comemoração a essa data. Principalmente, as comemorações acontecem nos grandes centros, tá? Nas grandes cidades. Brasília é uma janela para esse tipo de demonstração, tá? Cultural. Lá acontece um desfile muito bonito, muito bem organizado, com as tropas, com os militares, com o corpo de bombeiro, né? Lá reúne toda essa concentração aí para homenagear esse momento tão histórico na nossa história. Tudo bem com a internet aí? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Está todo mundo caladinho, tá? Sim, graças a Tá Deus. bom caladinho até Não, tudo bem. Então tá. Tia, a senhora tá me escutando? Tô. Eu me preocupei tá se bom. vocês estavam me ouvindo. Então tá. Tia, a senhora tá gravando as aulas agora, né? Na verdade, Mari, a tia Adriana sempre esteve, mas aqui no outro programa não aparecia para vocês no cantinho superior gravando, sabe? Mas eu estava gravando todo o mês de agosto, tá? Na verdade, já estava. E a senhora vai postar onde? Então, a gente vai disponibilizar, a gente vai postar as aulas no YouTube. Lá terá um link. Esse link será disponibilizado em um programinha do colégio que vocês terão acesso a ele diariamente. Nesse programinha é lançado os conteúdos diários, a frequência de vocês. Sabe, o Carlos faz assim. Isso. Então, na verdade, todos nós teremos que fazer, tá? Já estamos fazendo, na verdade, tá? Vocês vão ter acesso aos vídeos lá no programa do colégio. Chama Escolar o programinha, tá? Vocês vão acompanhar as faltas, as atividades, os pontos, as notas, tá? Vocês e os pais vão ter toda esse acompanhamento, tá bom? E será disponibilizado os links das aulas lá.
vai ter as disciplinas separadinho. Português, matemática, história, ciência, geografia, ensino religioso, as playlists, matemática, tá? Tudo separadinho lá. Então, voltando para o nosso assunto. 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, é a mais conhecida e celebrada data nacional. Está associada à proclamação que foi feita em 1822 pelo príncipe Dom Pedro, às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo. Acontecimento que teria assinalado o rompimento definitivo dos laços coloniais e políticos com Portugal. Às vezes a gente cita, ouve tanto falar, até mesmo falamos sobre a independência do Brasil, mas muitas vezes a gente nem entende que independência está falando. Qual que é a independência? Então, gente, foi rompido laços brasileiros do Brasil com Portugal, tá? E é essa data, é esse momento histórico que se comemora no dia 7 de setembro. E foi proclamada por Dom Pedro, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, tá? Foi o grito da independência, né? Em que ele gritou independência ou morte. Nesse momento, os laços que existia entre Brasil e Portugal foi rompido. E Brasil continua a se fortalecer desse momento para cá. Agora, Brasil é considerado independente a partir de 1822, tá? Ele não tem mais vínculos com Portugal. Tá? Eu não entendi o que é preferência em si. Eu não entendendo. Tá muito falando preferência. Eu não também não entendi, não. Espera aí, gente. Repete a pergunta, uma só, de cada vez. Eu não tô entendendo. Muitas pessoas falando na frente da sua, daí sua voz fica no fundo, daí não dá pra entender. Ah, você não está entendendo a minha fala, Carol? É? Gente, é? Por quê? O que está acontecendo? Ela tá falando assim que não tá entendendo o que a senhora tá explicando. Daí as pessoas começam a falar na frente, tá tudo ligado. Gente, deve ser o sinal da internet. Será que é? Creio que sim. O meu tá normal. Tá normal? Porque tá normal para alguns, tá vendo? Deve ser a internet de vocês. Não consegui entender. Deve estar bugando. Tava muito baixinho. Também não. Quem está conseguindo me ouvir bem? Quem? Eu, Otávio. Eu, Mary Jane. Maria Luísa. Maria Luísa, Otávio, tá me ouvindo bem? Mari também tá. Eu tô escutando. Tá. Então é isso. O Carol deve estar com um probleminha de sinal sua internet, porque se fosse a minha internet, todos não estavam me ouvindo bem, né? Todos. Pois é, mas alguns estão, né? Então tá tranquilo. Vamos lá. Vamos agora analisar o nosso símbolo cultural. Vamos nos lembrar da imagem da bandeira do Brasil. A gente tem que cores na nossa bandeira do Brasil? Vamos? Azul, verde, amarelo e branco. Azul, verde, amarelo e branco. Tudo bem, Otávio? Amarelo e branco. Isso. Agora, me falem uma coisa. O que significa o verde da nossa bandeira? A floresta A mata. O amarelo que a gente não tem. O amarelo é o ouro que roubaram. Sim, gente. O azul não sei. O verde são as nossas matas, né? O azul. A água. O céu. O rio. O azul, as águas. O azul, as águas. O amarelo, as o ouro que nós riquezas. roubou.
As ouro que riquezas, roubaram da gente. as riquezas. E o branco? Um dia eu vou lá em Portugal pedir o ouro de volta. E o branco branco? significa as estrelas? O branco? As Não estrelas? sei. As estrelas representam os estados. Os estados. E o branquinho? Ué, calma, Ai, deixa eu pensar. E tem uma frase. Qual que é a frase escrita? Ordem e progresso. Ordem e progresso. Ordem e Nem lembrava. Vocês sabiam? O branco significa o céu, tá? O azul, as águas, o verde, as matas e o azul, os rios. E as estrelas, os estados. Gente, a frase ordem e progresso. Antes dessa bandeira nossa de hoje, que tem toda essa descrição que a gente acabou de falar, antes dessa bandeira existia outra bandeira na época do Império, quando Dom Pedro I se instalou no Brasil. A bandeira era outra bandeira, tá? Era uma bandeira que tinha até uma coroa, tinha uma coroa na bandeira. Deixa eu pegar. Eu já vi ela. Vocês já viram ela, gente? Vou pegar ela aqui, vou pegar ela aqui para vocês verem como que era a bandeira antes. A bandeira do Brasil antes dessa. Ai, tia, que linda! Eu acabei de ver aqui. A bandeira? A bandeira é antes a bandeira do muito Brasil. Bonita. Antes a bandeira do Brasil era essa. Vou chegar bem na tela para vocês verem os detalhes. Dá uma olhada. Dá para ver? Legal. Dá para ver? Dá para ver? Nossa, que linda. De hoje é melhor. Gente, verifiquem. Gostei. Vocês viram que Bem tem uns raminhos? Vocês viram uns raminhos? Representa o café que era produzido nesse período colonial, tá? Existiam os... gente, deixa eu aceitar a Stephanie, a internet dela também tá caindo. Nesse período existia os senhores do café. E a bandeira era uma forma de representar esse aspecto econômico que girava o Brasil, que eram as plantações de café. Já tinha o verde, a bandeira já tinha o verde, já tinha o amarelo, porém o que estava dentro, no miolinho da bandeira, era outros tipos de referência. Olha aqui. Olha direitinho. O que vocês conseguem ver que está diferente da bandeira de hoje? Tem uma coroa. Muita Tem coisa. uma coroa e tem uns negócios parecendo um laço. O que está igual? O verde e o amarelo. Amarelo. Gente, é amarelo, tá? É porque aqui, quando a gente mostra a imagem assim, ela dá uma mudada na cor, tá? E verifica, tá vendo o que eu estou dizendo para vocês aqui dos raminhos? Aqui, ó, tem os raminhos. Significa o café, tá? Que era produzido no período colonial. E por que da coroa? Por que da coroa? Olha aí, ó. A coroa era o símbolo do monarca, da monarquia. Pedro I era um imperador. Então, eles colocaram essa marca, essa coroa, como marca de império, tá? E os raminhos aqui significavam o café, que era grande potência na época, tá? Do Brasil colonial. E outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é que as estrelinhas já estavam aqui, em volta, na partezinha azul, bem aqui, ó. Tá cheio de estrelinhas, cheio de estrelas. E no centro aqui tem uma cruz. As estrelas já significavam os estados, né? E
A cruz no meio da bandeira significava a questão religiosa, tá? A parte religiosa que era que permeava naquele período. Lembrando que estamos citando momentos históricos de 1822. 1822 era qual século, gente? Estamos no 21, estamos em 2000. Era século 20? Não, 19? século XIX, tá? Século XIX. Século XX e século XXI. Então, temos aí praticamente 3 séculos atrás, né? Dessas questões culturais que a gente está abordando aqui. No primeiro período que viveu o Brasil, ele era dependente de Portugal. Somente em 1822, depois da proclamação, depois do grito de independência, é que o Brasil solta das mãos de Portugal e começa a trilhar um novo caminho, tá? Com novos aspectos culturais começa a aparecer. Aí, a nossa bandeira muda, a nossa bandeira ganha outro perfil, outra imagem. Aí a nossa bandeira vai representar outras situações. Lá, a coroa que era representada lá já não faz parte mais da nossa atual bandeira. Outra coisa que também não tem mais na nossa bandeira, a cruz. Porque a cruz é um divisor de águas, né? E lá, a única religião que era seguida nesse período aqui, que a gente está citando da independência, era o catolicismo, tá? Não podia ter outra religião a não ser essa. Não podia, era proibido. Por isso que tem o símbolo da cruz, naquela bandeira antiga lá. Na nossa atual bandeira já não tem mais. Esse paradigma religioso foi quebrado. No Brasil começou a miscigenação de raças, de culturas e, consequentemente, as outras religiões foram aparecendo e foram sendo entendidas e respeitadas por todos, tá? Então, gente, esse aspecto essa aula que eu estou dando para vocês, ela aborda ensino religioso, ela aborda artes e aborda história, tá? Esse contexto agora que eu expliquei. Pois é, nós poderíamos ganhar nota nas 3, né? Engloba as 3 disciplinas que vocês estudam comigo. Vocês viram que eu citei a questão histórica, eu citei a questão religiosa, e aonde eu mostrei para vocês o desenho da bandeira e tal, já entra aí no contexto de arte, né? De arte. Alguma pergunta? Ainda tem alguma dúvida? Cadê o aluno que falou assim, eu não entendi, professora, por que você colocou aquele link lá no grupo? Então, eu respondi a pergunta de vocês agora? Já tem um sentido agora, né? Tudo já tem um novo sentido. Não é isso? Sim ou não? Sim. Sim, né, gente? Então, a gente precisa conhecer um pouquinho desses aspectos culturais. Faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história. A gente veste a camisa do Brasil, né? Em vários momentos. A gente veste todos os dias. Somos brasileiros. A gente veste a camisa para vibrar quando o Brasil vai jogar na Copa do Mundo. Isso é né? verdade. O que a gente vê no Brasil, no país inteiro, é o nosso verde escancarado nos carros, nos prédios, nas casas, no rosto das pessoas, nas roupas, nos bonés, em tudo, em tudo. Quer um símbolo maior de patriotismo do que quando o Brasil está escalado para a Copa do Mundo? É a hora que todos vão para a rua e vão vibrar, torcer, comemorar, porque o Brasil já ganhou várias Copas, né, do mundo.
Então é isso, gente. A proposta da aula de hoje era fazer essa contextualização com vocês sobre esse aspecto tão importante que faz parte da história brasileira e que automaticamente nos insere dentro do mesmo contexto, tá? O que foi vivido há 3 séculos atrás, o que foi vivido lá, o grito de liberdade que foi dado às margens do Riacho Ipiranga, a gente vive as consequências até hoje, né? A gente vive aí a liberdade plena, a independência, porque somos independentes. Muito bom, né, gente, isso? Alguma pergunta, alguma dúvida? Antes de pedir a minha atividade de casa? É bom saber, não é? Sobre esses aspectos, não é? Culturais. Não são? A gente estudou na nossa apostila no capítulo 8 sobre Inglaterra, Portugal, Espanha, França, né? A questão do absolutismo lá. E a gente não tinha visto um pouquinho, não tinha passeado no nosso contexto brasileiro, né? Então, eu achei muito pertinente, muito importante conversar com vocês nessa aula de artes sobre essa questão, sobre esses aspectos culturais. Faz parte da nossa identidade, né? E precisamos conhecer sobre a nossa história, sobre a história do nosso povo, sobre o que aconteceu aqui no início, no período da colonização, né? No primeiro reinado, no período regencial e no segundo reinado. E eu fiz aí um apanhado geral com vocês sobre esse aspecto.